Bom, aqui o pastor Eliseu de novo, estamos juntos mais uma vez. E hoje, o senhor me deu umas palavras essas 2, 3 noites atrás, que estão fervendo no meu coração e que vai ser tremenda para você. Porque o Senhor mostrou como Ele ama a sua noiva, o Senhor mostrou que nós estamos esperando a vinda de Jesus, mas nós também estamos sendo esperados nos céus. É lá o lugar nosso, onde o Senhor está nos esperando e todo aquele clima. Mas para isso eu queria que você me seguisse até o fim. E no começo, quando parece um pouquinho estranho, você já vai perceber que a história de Abraão toda é profética, que a palavra mulher e homem é profética. Você vai sentir prazer em se inscrever, compartilhar e ativar o sininho, dar o like, porque nós precisamos acordar os irmãos nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. As coisas que estão acontecendo em todas as áreas. Israel hoje passou um tempo no Monte das Oliveiras dizendo que estava ouvindo mensagem do Messias e esperando, venha Messias, venha Messias. Mal sabe eles que o Senhor os amou tanto que veio e eles não o reconheceram. Mas então, fica comigo até o final para você compreender e você vai sentir segurança. Segurança. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, você vai sentir segurança. Eu quero começar mostrando para você que Deus criou uma mulher para o homem. Você já sabe disso, né? Quando Deus formou Eva para Adão, Ele disse: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á a varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha que bênção! Ele fez a mulher para Adão. Mas espera aí, essa mulher que ele fez para Adão, o que aconteceu com ela? Bem, ela tomou do fruto e comeu. Ela pecou. E daí quantas coisas, quantas desgraças vieram. E aí Deus começa a chamar e dizer: Adão, o que você fez? E ele diz: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí nós começamos a ver um projeto. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, falando para o dragão, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Claro, aí vem promessa de sofrimento e uma série de coisas. Mas preste atenção, você vai no final conectar com algo para entender a respeito dessa mulher. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, se você olhar do versículo 22 ao 33, o Senhor está falando do casamento, do esposo e da esposa. Só que tem um versículo perdido no meio. Por isso deixará o homem, seu pai, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. E aí parece o 32. Grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e a igreja. Peraí, o Senhor está falando comigo e com você. Um relacionamento de marido e mulher, mas ele diz: estou falando de Cristo e da igreja. E lá atrás, presta atenção, Eva foi feita para ser aquela princesa de Adão, mas ela pecou. Aí, ainda no capítulo 3, o Senhor diz, repetindo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas de que mulher ele está falando? De que mulher ele está falando? Se você prestar atenção, o Senhor, quando o iníquo virá, o Senhor guardará a mulher. Em Apocalipse, e diz que ele vai guardar a mulher. E Jesus, o filho da mulher, esmagou a cabeça do dragão. Por quê? Porque o Senhor ama essa mulher. Quer ver? Olha, mais uma coisa que eu quero te mostrar que vai juntar tudo isso. Você imagine Abraão com um filho só, o único filho descendente. O outro era da egípcia, o único filho. E Deus dizendo: eu te darei filhos como as estrelas do céu, como os grãos de areia. Eu te darei toda esta terra. E Abraão diz: mas como, Deus? Eu terei que colocar o filho do meu servo, então, como meu descendente? Será um filho gerado por ti. E daí ele gera esse filho único. Olha como tudo é profético. Aí Deus diz para Abraão: vai lá no Monte Moriá e sacrifique e mate o seu filho. Que coisa estranha, que coisa estranha. Mas quando
Abraão levanta a mão para matar o seu próprio filho. Deus segura a mão e diz: não precisa. Eu tenho um cordeiro para morrer no lugar dos teus filhos. Então aí começa a mostrar o Senhor comparando Abraão, a história dele e o filho de Abraão com Jesus, que veio morrer no lugar dos filhos de Abraão, e as coisas começam a ir se encaixando pouco aos poucos. Você quer ver? Quando Deus mandou o seu servo procurar uma esposa para Isaac, o filho de Abraão, o servo foi buscar a esposa. Vamos ver isso. Vamos ver. Gênesis 20, Gênesis 24. Vamos ler do versículo 6, 5, Gênesis 24, versículo 1. Era Abraão já idoso, avançado de anos, o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo sobre o que possuía: faça um juramento para mim, e que te faça jurar, pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não tomarás para esposa de meu filho as filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí lhe tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste? Abraão diz: não, cautela, não faças voltar lá meu filho. O Senhor do céu, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei a esta terra, ele enviará o seu anjo, que há de te preceder, e tomarás de lá a esposa do meu filho. Olha a segurança que Abraão estava. Esse servo, que era aquele que comandava todas as coisas dele, iria e voltaria com uma mulher. Agora você imagina, o pai mandando aquele que estava sobre todas as coisas, seu filho único Jesus, vir buscar a noiva, vir buscar a igreja, vir buscar a mulher. Sim, eu e você, a Bíblia diz que nós somos noivas de Cristo, noiva do Senhor. O Senhor chama a igreja de mulher várias vezes, a ponto de, aonde eu li, dizer: olha, estou falando do esposo e da esposa, mas o grande mistério é que estou falando de Cristo e a igreja. Então, o Senhor fala dessa mulher. Eu e você precisamos assumir que o Senhor está nos guardando. E quando você vê toda essa confusão, todo esse medo, toda essa angústia, saiba das promessas que Deus tem para a sua esposa. Sim, Jesus veio buscá-la, e todo o pecado que Eva fez, o Senhor Jesus pagou na cruz. Ele pagou o pecado da igreja, porque nós éramos pecadores, ele diz. Sim, em Romanos 5 diz que éramos inimigos de Deus, mas Jesus veio e pagou o nosso pecado, que foi o próprio pecado da Eva multiplicado, depois se desdobrou em toda a iniquidade que veio atrás. Jesus pagou, e agora eu e você somos a noiva empoderada do Senhor Jesus. Por que empoderada? Porque a Bíblia diz que nós venceremos a Satanás com a nossa palavra de testemunho, com o sangue do Cordeiro, diante da morte, não amarmos mais a nossa vida. Sim, nós, eu e você, somos esperados no céu como a noiva do Senhor Jesus. Agora, por favor, não te engane. Eu não estou falando igreja, aquele que vai na igreja, aquele que professa. Não. São aqueles que perceberam a presença do Espírito Santo, que o Senhor Jesus subiu para mandar. E a presença desse Espírito Santo, um Deus grande, o Deus vivo, Deus junto, segundo 1 João 5,7, junto Pai, a palavra, o Espírito Santo são um só. Então eu e você precisamos ser dirigidos por esse Espírito Santo. Sim, e está levando a noiva para o Filho do Pai, a noiva para Jesus, assim como o servo levou a noiva para o filho de Abraão. Sim, aquele que iria morrer lá, mas que teve Jesus que morreu no seu lugar. Nós somos a noiva de Cristo, e desde o começo, que começou a aparecer a mulher, aquela que Deus fez para Adão, até aquela que pecou, aquela que teve o seu pecado perdoado, aquela que Deus deu poder para vencer o maligno, sim, aquela que anda agora dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que veio e está levando a noiva para o Pai. Você lembra que Jesus disse: eu vou, porque quando eu subir, Deus vai mandar o Espírito Santo, e Ele dará tudo que é meu para você. Sim, Ele dará tudo que é meu para você. E Ele será teu intercessor,
gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ele será aquele que te consola, aquele que te fortalece, aquele que te dirige. Então, queridos, perceba que nós precisamos entender na palavra de Deus para não ficar maluco, igual todo mundo está maluco, amedrontado. Nós precisamos entender, crer na palavra de Deus. Então, há uma figura tão viva, tão importante em nós, igreja, sabermos que estamos sendo guardados pelo Senhor, que Ele nos ama de maneira especial, e nos escolheu, nos remiu, pagou todo o pecado que havia sobre o homem, sobre a mulher, e nos fez filhos do Deus Altíssimo em Jesus, noiva do Cordeiro. Querido, Deus te abençoe, veja isso aqui com mais calma, e eu vou dar maiores explicações ainda num outro programa, para você ver como está tão claro isso, tão claro. Deus te abençoe, não esqueça, seu like, seu comentário, conferir a sua inscrição, ok? Se ela ainda está feita, porque muitas estão sumindo. Queridos, Deus te abençoe. Que bom repartirmos as coisas de Deus, mas quando é revelada assim de uma maneira tão graciosa. Foram noites maravilhosas e você vai entender isso. Deus te abençoe. Até o próximo.